meninas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e cá estou eu com mais um vídeo de The Society. Só que dessa vez é um vídeo um pouco diferente, é um estilo de vídeo que eu sempre quis fazer aqui no canal, só que eu nunca encontrei a série certa pra começar a fazer, então The Society foi a escolhida. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu quero que vocês comentem aí embaixo qual série vocês querem ver eu falar sobre isso com os personagens, quer dizer, qual série vocês querem ver eu analisar os personagens. Então se você não é inscrito por aqui, vai e se inscreve pra gente bater a nossa meta de 30 mil inscritos aqui no canal. Vocês que são The Societyers, eu não sei ainda como a gente chama os fãs de The Society, mas enfim, muito obrigada pelos mimos, porque vocês estão me ajudando a bater minhas betas, então continuem sendo lindos, e é isso aí. Aproveita e manda pros amigos aí que ainda não conhecem o canal, e deixa o seu like, porque ele é muito importante, tá bom? Vocês pediram muito pra eu falar mais sobre The Society, eu tava tipo, poxa, o que eu vou falar? Porque eu já falei todas as minhas teorias, tudo que eu acho, não tinha ainda novas informações, não temos ainda novas informações sobre a série. Então eu decidi colocar em prática uma ideia que eu tive há muito tempo atrás e eu sempre quis fazer, que é fazer um perfil psicológico de personagens de uma série. Pra quem não sabe, eu sou atriz, então pra mim isso é algo que eu posso falar com propriedade e que eu me interesso muito de falar a respeito. Eu quero falar um pouco sobre construção de personagem, perfil psicológico e comportamento de cada personagem. Em The Society, eu escolhi 7 personagens pra fazer esse perfil. Eu escolhi os 7 personagens que eu julguei serem os mais interessantes para poder traçar esse perfil deles, e também eu vou fazer um paralelo deles com alguns personagens de outras séries ou filmes ou pessoas da vida real que podem ter servido de inspiração para esses atores construírem esses personagens. Então os escolhidos foram a Ellie, o Harry, o Campbell, o Luke, a Elle, a Lexi e o Gris. Lógico que o Gris é o fan favorite, né? Eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho esse roteiro e me dediquei bastante pra gente poder debater sobre eles. Começando com a nossa protagonista, Ellie. A Ellie sempre cresceu à sombra da irmã dela. A irmã dela era líder do grêmio estudantil da escola e tinha um comportamento impecável. A Ellie toma atitudes impulsivas porque ela não sabe como se portar em algumas situações nas quais ela acabou se colocando. Ela sempre quis liderar, mas ela não sabe quais são as consequências de uma possível decisão errada que ela pode tomar. Ela muda de ideia algumas vezes e a postura dela vai de compreensiva a autoritária. A cena dela com o Harry, quando ele tá em depressão na cama, é uma cena-chave e essencial pra gente ver que ela não perdeu a humanidade dela, porque apesar dela estar se portando como uma governante autoritária, ela tem o lado humano dela, ela tem o sentimento dela de compaixão pelo Harry. E vale lembrar que ela age como uma governante autoritária porque ela tem medo de perder esse poder, ela tem medo de não ter autonomia e de ter a capacidade que a irmã dela tinha pra governar. A Ellie sempre foi uma personagem muito pé no chão e provavelmente o maior erro dela foi confiar em algumas pessoas erradas. E a liderança acabou caindo nas mãos dela, mesmo ela não tendo grandes expectativas ou intenções com relação a isso. Ela sempre quis governar, mas ela tinha a irmã dela lá como a líder e ela não achou que fosse o poder cair no colo dela dessa forma. Existem muitos personagens no cinema e na literatura que passam por esse tipo de provação. Uma personagem que remete muito a ela é a Mare Barrow, de A Rainha Vermelha, e a própria Rainha Elizabeth II, que teve que assumir o trono com 25 anos, quando o pai dela faleceu. Agora vamos falar do Harry, que é um dos meus personagens favoritos da série. Eu acho que ele e o Gris são os meus preferidos. O Harry sempre foi o rei da cidade. Isso é mencionado algumas vezes pelo Campbell, e dá pra gente ver pelo comportamento dele no início da série e também pela propriedade dele ter uma mansão e tudo mais. Ele tinha uma namorada perfeita, que era a Kelly, e ele parecia ter tudo que um adolescente queria na idade dele, morando naquela cidade. Só que o problema é que tudo que Harry tinha estava concentrado na superfície. Quando a casa dele foi tomada pelos outros adolescentes, quando eles estavam fazendo racionamento de casas, ele perdeu a dominância que ele tinha com base no poder aquisitivo dele e ele acabou caindo numa depressão profunda. Ele não conseguia nem sair da cama para fazer as obrigações dele como um morador de Newham. Eu acho a evolução do Harry na série uma das mais interessantes porque ele vai literalmente do topo ao limbo. Muitas pessoas ficam com raiva dele por causa do comportamento dele no final da primeira temporada, só que o que elas têm que levar em conta é que o Harry, estando em depressão, ele tava num estágio de vulnerabilidade muito maior e também ele tava muito mais sensível, então ele foi fortemente manipulado pelo Campbell pra tomar atitudes que não eram as quais ele acreditava serem corretas. Assim, o Campbell acreditava que eram as certas, mas o Campbell manipulou a cabeça dele pra ele pensar que ele tava tendo aquelas decisões, mas não era isso que tava acontecendo. O Campbell prometia algumas coisas pra ele e ele não tava 100% na capacidade mental dele de ver que aquelas promessas não eram reais. E a gente vê que o Harry é uma pessoa que se importa com a Ellie pela cena do polícia ladrão,
onde eles estão brincando lá juntos e a Ellie é meio que atropelada e o Harry fica super preocupado com ela, vai atrás dela e tudo mais. No fim das contas ela tava brincando, mas a gente vê que o Harry tem alguma coisa que ele se importa com ela sim. O Campbell é um personagem com uma construção elaborada com várias camadas psicológicas. Ele é psicopata e ele prende a namorada dele num relacionamento abusivo. Ele apresenta um comportamento psicopata desde criança, quando ele matou o bichinho de estimação do irmão dele, o Sam. E ele tem acessos de histeria e raiva, e ele oscila entre a animação e o ódio muito rapidamente. A capacidade de manipulação do Campbell é muito alta e ele faz com que a vítima se sinta culpada ou responsável pelo que tá acontecendo. O início do relacionamento dele com a Elle é doce, agradável, e aos poucos ele vai prendendo ela numa teia que ela não consegue escapar E aos poucos ele vai prendendo ela numa teia que ela não consegue escapar por puro medo de morrer. Nós temos muitos personagens com os quais a gente pode traçar um paralelo psicológico, vai desde Norman Bates, de Psicose, ou de Bates Motel, até o Sebastian, de Quicksand, Movediça, que é uma série recente da Netflix. Eu acredito que para compor o personagem, o Toby Wallace, que é o ator que interpreta o Campbell, fez uma pesquisa ampla de psicopatias e estudo comportamental, e ele ainda tem um traço de personalidade que passa segurança e ele tem uma aparência física charmosa, tornando mais difícil das pessoas acreditarem que ele realmente é louco. Isso me lembra um serial killer chamado Ted Bundy, do qual eu já fiz vídeo aqui falando da série sobre Conversando com o Serial Killer. O Ted Bundy, ele era super charmoso e ninguém acreditava que ele era realmente serial killer. O Luke é um personagem que oscilou entre o cara perfeito do maior estilo Troy Bolton pra virar alguém de caráter duvidoso que cedeu a uma chantagem. O início do desenvolvimento dele foi complicado porque é muito mais difícil pra um ator fazer o personagem bonzinho do que o malvado. Porque quando você faz um vilão, é muito mais fácil de você brincar com desvios de personalidade e de conduta. Quando o Luke foi tomando o outro lado da moeda, muitas pessoas foram ficando confusas porque já tinha sido estabelecida uma relação de Luke igual a Ben. É comum a gente ver personagens mudando de lado no meio de uma trama, seja por revelar uma personalidade escondida que eles tinham ou por motivos de força maior, como é o caso do Luke e da chantagem. E o Luke pode ter a trajetória dele na série traçada um paralelo com ninguém menos que o Brutus, que matou Júlio César no nosso antigo Império Romano. Lembrando que ele era militar, assim como o Luke era da guarda da Ellie. A Elle parece ser uma personagem passiva, mas ela é uma personagem muito importante e ela aborda uma temática que é muito vivida por mulheres no mundo todo. Ela vive num relacionamento abusivo e ela tenta encontrar formas de poder se livrar disso. Ela já chegou num ponto de tentar matar o Campbell. No final, a gente tem claro, com a expressão da Elle, que ela tá disposta a fingir estar do lado do Campbell para poder ajudar a Ellie a se livrar dele. Na segunda temporada, eu acredito que ela vai ter uma dualidade incrível, mas na primeira, ela não foi muito mais do que uma vítima que não foi ajudada por ninguém a não ser pela Ellie. E ao mesmo tempo que ela sabe que o Campbell é doente, ela sente compaixão por ele, porque ela acredita que ele pode ser uma pessoa boa como ele era no início do relacionamento deles. Ela parece ser uma personagem fria e distante, mas ela reprime muito dos sentimentos dela porque ela tem medo de despertar a fúria do Campbell. Provavelmente ela vai apresentar alguns traços dissimulados também na segunda temporada. E a construção dela me lembra muito a da Tessa de After, dos livros, não a Tessa do filme, porque a Tessa do filme teve uma trajetória muito mais leve e tranquila do que a dos livros. Dos livros é um relacionamento muito mais pesado. A Madja de Quicksand, que era a movediça, que eu já falei que o Sebastian lembra muito o Campbell. E também da Capitu de Dom Casmurro e a dualidade que a Capitu tem. Agora vamos falar da Lexi. Pouco se viu da Lexi no decorrer da série. A gente só viu que ela sempre foi contrária às decisões da Ellie. E nunca ficou muito claro se era por pura implicância ou por sede de poder. Mas quando ela assumiu a liderança, ela mudou completamente a sua personalidade. Ela interpreta uma personagem implicante e a atriz deve ter se divertido muito no papel, porque quando você vai fazer uma personagem odiosa, você se diverte muito no seu processo de criação e você precisa de muita liberdade. E, inclusive, é literalmente o que a Lexi fez durante toda a série, né? Porque ela implicou muito com todo mundo e ela até protagonizou uma peça que era para criticar o governo. E é interessante porque ela sentiu o cerco apertar quando ela tem que começar a tomar decisões ao lado do Campbell e do Harry, e ela não confia o suficiente em nenhum dos dois. E se fosse para apostar em alguém para morrer na segunda temporada, eu apostaria na Lexi.
Não sei vocês, mas eu apostaria na Lexi. E pra finalizar, vamos falar um pouquinho do Grease. Ele se tornou o queridinho do público por ele fazer o básico. Ele fez o feijão com arroz, que é ser doce e gentil. Atrelado a isso, ele tem um físico que favorece muito ele, porque ele é muito bonito. O Grease não teve tanta participação na série, além dele ser um sidekick excelente pra Ellie. Ele foi o que o Will não foi pra Ellie. E ele liderou as expedições em busca de terras novas. E também teve um relacionamento muito fofo com o Sam, obviamente. Ele é um personagem que passou por uma construção interessante pra não cair no buraco fácil do mocinho bobo, sabe? Talvez os produtores nem tenham acreditado tanto assim no potencial de valorização do Grease, mas eu acredito que na segunda temporada ele vai ter uma relevância bem maior. Quando ele foi confrontado numa situação horrível, que foi a de matar o Dewey, ele recusou porque ele não conseguia e ia contra os ideais dele, que no caso é o que se esperava do Luke, e foi o que não aconteceu. Ele é extremamente correto, ele vai até o fim pra defender o que ele pensa, e o perfil dele me lembra muito o Simon, de Love, Simon, ou Com Amor, Simon. Ele faz o mesmo estilo de personagem, o cara do bem, que por muito tempo fingiu ser hétero por causa do meio que ele vivia, mas no fim das contas ele se revelou e teve um relacionamento feliz, está tendo no caso, né? E eu quero muito ver mais do Grease. Bom, gente, é isso. Esse foi um perfil psicológico de alguns dos personagens de The Society, e eu quero saber se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo sobre outras séries também. Eu posso falar de personagens de, sei lá, vamos falar de Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Sei lá, enfim, o que vocês quiserem me fala aí que eu vou trazer com muito carinho pra vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima. Eu ia fazer um coração com a mão, só que a outra mão tá segurando aqui, só se eu fizer assim.